Ela me olhava como se eu fosse um peso, como se, ao me ver, lembrasse de tudo o que perdeu. E um dia, ela me disse com todas as letras: "Você destruiu a minha vida." Mas naquele tempo, eu ainda era jovem demais para entender o que isso significava. Eu me chamava Clara, tinha 16 anos, e tudo o que queria era desaparecer. Desde que minha mãe morreu, meu pai se fechou num silêncio pesado. 2 anos depois, trouxe uma mulher estranha para dentro de casa. Uma mulher linda, elegante, fria, e com olhos que cortavam como navalha. Ela era minha madrasta. Seu nome era Helena. E por alguma razão que eu não compreendia, ela me odiava. Ela sorria para os outros. Mas comigo, seus olhos só traziam desprezo. À mesa, suas palavras vinham como veneno disfarçado. "Você vai comer tudo isso? Não quer seguir o exemplo da sua mãe e sumir de vez?" Eu congelava. Meu pai. Silêncio. Sempre. Passei a viver nos cantos da casa. Dormia com fones de ouvido só para não ouvir as brigas. E colecionava cicatrizes invisíveis. Mas o que ninguém sabia é que Helena também tinha um passado. Um segredo que a perseguia noite após noite. Uma vez, no meio da madrugada, ouvi um grito. Fui até o quarto deles e... Ela estava sentada no chão, os olhos arregalados, tremendo. Sussurrava algo sobre fogo, sangue e uma criança. Meu pai dormia indiferente. Eu? Eu apenas a observei pela fresta. E por um segundo, senti pena. Mas essa pena durou pouco. No dia seguinte, ela me trancou do lado de fora da casa. Embaixo de chuva, com minhas roupas jogadas na lama. Ela me odiava. Isso era um fato. E eu comecei a odiá-la de volta. Até o dia em que tudo mudou, era um sábado. Chovia, como de costume, naquela cidade cinzenta. Meu pai havia viajado a trabalho. E eu, cansada do silêncio hostil, fui até a floresta atrás da nossa casa. Era meu refúgio, meu lugar secreto. Mas naquele dia, Helena me seguiu. Eu a vi quando me virei. Lá estava, ela com um casaco pesado, os cabelos encharcados e um olhar estranho. "Por que você me segue?" perguntei seca. Ela não respondeu. Apenas caiu de joelhos e então desabou. Chorou como uma criança. Disse que nunca quis me odiar, que toda vez que me olhava, via o rosto da filha que perdeu. Uma menina chamada Isabela, que morreu num incêndio, provocado por ela mesma. Eu deixei o fogão ligado. Eu saí para atender o telefone. Eu matei minha filha, ela confessou. Meu coração parou. Por um instante, tudo fez sentido. O ódio, o desprezo, os gritos na madrugada. Ela estava presa no próprio inferno. E naquele momento, vi nela algo que nunca tinha visto. Dor. Culpa. Desespero. Me aproximei devagar. Toquei sua mão gelada. E pela primeira vez, ela não se afastou. Eu não sou sua filha, Helena. Mas também perdi. Minha mãe, talvez a gente possa sobreviver juntas. Ela me olhou com olhos marejados. E pela primeira vez, sorriu. Não um sorriso forçado, mas um que nascia da alma. A chuva aumentou. O céu trovejou. Mas ali, no meio da floresta, 2 corações partidos começavam a se costurar. Mal sabíamos que aquilo era só o começo, porque o passado dela ainda não tinha terminado de cobrar o preço. Ela começou a aparecer nos meus sonhos, sempre na mesma noite em que o relógio da sala parava, às 3h17 da madrugada. O ponteiro congelava, e eu acordava com a sensação de que havia alguém me observando. No primeiro dia, achei que era apenas paranoia. No segundo, já sentia o cheiro do perfume dela no meu quarto, o mesmo que ela usava quando chegou naquela casa. Doce, com algo amargo por trás. Era como se a casa tivesse memória,
e ela queria me contar algo. A madrasta, que antes mal olhava na minha direção, agora me observava em silêncio. Não com ódio, mas como quem sabe de algo que eu ainda não sei. Como quem carrega um segredo pesado demais para suportar sozinha. Certa noite, encontrei um baú antigo no porão. Era de madeira escura, trancado com uma corrente enferrujada. Havia um símbolo gravado na tampa. Algo que parecia uma flor, mas tinha espinhos ao redor, como se fosse beleza protegida por dor. Meu coração disparou. Parece clichê dizer que senti calafrios, mas foi mais que isso. Meu corpo não queria se aproximar, mas minha alma parecia puxada, como se algo ali dentro fosse parte de mim. Arrebentei a corrente com uma ferramenta velha, e dentro encontrei cartas. Cartas que minha mãe biológica escreveu antes de morrer. E ali, tudo começou a fazer sentido. Minha madrasta não me odiava porque eu era rebelde. Ela me odiava porque eu era o espelho da mulher que destruiu a vida dela. Ela havia amado meu pai. Loucamente. Mas ele a trocou pela minha mãe. E quando minha mãe morreu, ele simplesmente a trouxe de volta. A mulher rejeitada. A segunda opção. E eu? Eu era a lembrança viva da mulher que ela perdeu. E do homem que ela nunca teve por completo. As cartas revelavam segredos. Tantas verdades distorcidas. Minha mãe não era santa. E meu pai? Era pior ainda. A madrasta, por trás da máscara de frieza, estava apenas tentando sobreviver numa história que não era dela. Mas a parte mais chocante veio na última carta. Minha mãe escreveu: se um dia ela descobrir o que realmente aconteceu, no lago nada mais será como antes. Proteja minha filha, mesmo que ela te odeie por isso. O lago. O mesmo lago onde meu irmão desapareceu anos atrás. O mesmo onde a madrasta me proibia de nadar, de ir sozinha, mesmo depois de crescida. O lago. Onde tudo começou. E onde tudo iria terminar. No dia seguinte, fui até ela. Olhei nos olhos dela pela primeira vez sem medo. E disse: eu li as cartas. Ela empalideceu. As mãos tremiam. A xícara que segurava caiu no chão, espalhando chá escuro como sangue. Você não devia... Você matou meu irmão? Ela não respondeu. Apenas chorou. E naquele momento entendi. Ela também era vítima. Do passado. Do meu pai. Da minha mãe. Da dor que herdou e nunca pôde curar. Foi ali que tudo começou a mudar. Porque às vezes, o amor nasce não da ternura, mas do sofrimento, compartilhado. E quando você olha o monstro nos olhos, percebe que ele sempre foi apenas humano. Mas o que eu ainda não sabia é que o verdadeiro perigo estava voltando. E ele vinha do passado, com sede de vingança. Depois daquele dia, nunca mais vi a casa da mesma forma. As paredes pareciam ouvir. O chão rangia como se quisesse sussurrar algo. E o lago? O lago me chamava nos sonhos. Minha madrasta passou a me evitar, mas não com o desprezo de antes. Agora, era um medo diferente. Um medo de que eu descobrisse mais do que devia. Eu precisava saber o que havia acontecido ali. O que realmente aconteceu com meu irmão. O silêncio da minha infância, as lembranças fragmentadas, as histórias contraditórias. Tudo gritava por respostas. Naquela noite voltei ao porão. Revirei tudo. Encontrei um álbum escondido, dentro de uma caixa coberta por um tecido grosso e mofado. As fotos estavam em preto e branco, um pouco desbotadas. Mas ali estava ele. Meu irmão. Mas havia algo estranho. Em uma das fotos, ele estava com minha madrasta. Os dois, sorrindo. Como se fossem mãe e filho. Mas isso nunca aconteceu. Eles nunca se deram bem. Ela mal falava com ele, dizia meu pai. Dizia até demais. Havia também uma foto do lago. Mas ao fundo, um reflexo. Um vulto. Uma mulher. Minha mãe.
Mesmo depois de morta, ela aparecia nas fotos, como se ainda estivesse aqui. Observando. Voltei correndo para o quarto. Precisava confrontar a madrasta. Mas ela não estava em casa. Foi quando ouvi o telefone tocar. Era uma ligação anônima. Atendi com a mão trêmula. Se quiser saber a verdade, vá ao lago. Mas vá sozinha. Disse uma voz feminina, baixa, quase um sussurro. A ligação caiu. Saí de casa sem pensar. As nuvens cobriam a lua, e o vento parecia empurrar meus passos para trás. Mas algo mais forte me guiava. Cheguei ao lago. A água estava parada. Quieta. Demais! Andei pela margem, tentando encontrar alguma pista. Foi então que vi. Uma corrente de prata, enroscada em um galho submerso. Era do meu irmão. Ele usava aquela corrente todos os dias. Meu pai disse que ela havia se perdido no dia do afogamento. Mas ali estava, intacta. Peguei a corrente. No mesmo instante, ouvi passos atrás de mim. Me virei. Era ela, minha madrasta. Mas seus olhos não estavam normais. Negros, vazios. Você não devia estar aqui. Ela disse com uma voz que não era dela. Dei um passo para trás. O que você fez com ele? Com meu irmão? Ela respirou fundo, como se lutasse contra algo dentro dela. Ele não morreu, disse com esforço. Ele foi levado. Levado? Ah, por ela. O nome da minha mãe pairou no ar como uma maldição não dita. O que você quer dizer com isso? Ela caiu de joelhos. Sua mãe fez um pacto para salvar sua vida, mas o preço foi alto demais. Senti o chão sumir sob meus... Psst, minha mãe me salvou? Você era só um bebê. Estava doente. Os médicos disseram que você não passaria da noite. E ela recorreu a algo que nunca devia ter tocado. O vento soprou mais forte. A água do lago começou a se agitar. Ela ofereceu seu irmão em troca da sua vida. Não! Gritei. Isso é mentira. É mentira. Eu vi com meus próprios olhos. Ele não morreu. Ele desapareceu. Diante de nós. As árvores se curvavam. As sombras dançavam ao redor. E agora, ela quer você de volta. O pacto está se invertendo. A corrente começou a queimar minha mão. Soltei no reflexo. A água explodiu em bolhas, e uma figura começou a emergir. Era ele. Meu irmão. Mas seus olhos não eram humanos. Minha madrasta me puxou desesperada. Corre! Ela o possuiu. Ele não é mais ele. Começamos a correr, mas a floresta parecia se fechar ao nosso redor. O tempo já não fazia sentido. Estávamos presas num ciclo, num castigo antigo, num feitiço que não podia ser desfeito, sem um novo sacrifício. E foi aí que ela parou. Me olhou com os olhos cheios de dor. Eu errei com você. Por todos esses anos, eu deixei o ódio me cegar. Mas agora eu entendo. Você é tudo o que restou da mulher que me destruiu. Mas também é a única parte dela que pode ser salva. O que está dizendo? Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Eu vou pagar essa dívida. Antes que eu pudesse impedi-la, ela correu de volta em direção ao lago e gritou o nome da minha mãe. A água se abriu. Um grito rasgou a noite. Um clarão. E silêncio. Ela havia desaparecido. Sozinha. No lugar do meu irmão. E pela primeira vez, eu entendi o que era amor verdadeiro. Sacrifício. Na manhã seguinte, o lago parecia adormecido. Quieto. Como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Voltei para casa sozinha. As roupas encharcadas, o coração em pedaços, e uma dúvida queimando minha alma. Ela realmente se foi por mim? A casa estava vazia, mas algo pairava no ar. Uma presença estranhamente familiar.
Na sala, encontrei o colar da minha madrasta, aquele que ela nunca tirava do pescoço. Agora, estava manchado de terra e sangue seco. Peguei-o, com cuidado. Sentia o calor ainda preso no metal. Como se ela ainda estivesse ali. Fui até o quarto dela. Um espaço que antes me causava repulsa. Agora parecia um santuário. Sobre a cama havia um diário. Abri, com as mãos trêmulas. A primeira página já me arrancou o fôlego. Se um dia eu desaparecer, não pense que foi por fraqueza. Foi por amor. Folheei as páginas, uma a uma, e a verdade começou a se revelar, como peças de um quebra-cabeça cruel e antigo. Ela me odiava, não porque eu era filha da mulher que destruiu sua vida. Ela me odiava porque se sentia incapaz de amar algo que a lembrava de sua dor, mas aos poucos, nas entrelinhas, percebi que aquele ódio era só uma máscara, um escudo. Algo que ela criou para não se apegar, para não sofrer. Ela me viu crescer, me viu chorar em silêncio, me viu suportar rejeições, culpas, ausências. E no fundo, ela sabia. Sabia que a única maneira de quebrar o ciclo era me proteger, mesmo que a sua maneira distorcida. Ela se odiava, por não conseguir me amar. Mas naquela noite, ela escolheu entre sua raiva e meu futuro. E escolheu me salvar. Fechei o diário com lágrimas quentes rolando no rosto. Tudo aquilo, todo esse tempo, ela também foi uma prisioneira do feitiço. E o mais cruel é que ninguém percebeu. Naquela noite sonhei com ela. Ela estava no lago, mas não parecia triste. Seu rosto estava calmo, sereno. Me olhava como quem pela primeira vez via com clareza. Cuide de si, seja livre. Sussurrou, antes de desaparecer nas águas. Acordei com o coração acelerado, mas em paz. Pela primeira vez, em paz. Nos dias que seguiram, tentei retomar a vida. Mas como voltar ao normal depois de mergulhar no impossível? Resolvi visitar o antigo convento da vila. Diziam que ali vivia uma senhora que conhecia histórias esquecidas, lendas perdidas, maldições antigas. Cheguei com o diário em mãos. A senhora me recebeu com olhos fundos e voz rouca. Você viu o que ninguém deveria ver, disse, antes que eu dissesse qualquer palavra. Você sabia sobre o lago? Ela assentiu. Há séculos, aquela água guarda pactos. É um portal, mas todo pacto exige pagamento. Por que comigo? Por que com minha família? Ela me encarou fundo. Sua linhagem, a força que corre em suas veias, você herdou dons que não entende ainda. Senti um frio na espinha. A sua mãe, a sua madrasta, todas elas foram escolhidas pelo destino. Mas só você pode terminar o que começou. Terminar. Como? Ela se aproximou e colocou uma chave fria na minha mão. A verdade está onde tudo começou. Mas cuidado, nem toda verdade liberta. Voltei para casa. Entrei no porão. Lá embaixo, atrás de uma parede de tijolos soltos, encontrei uma caixa antiga. Dentro, havia cartas. Cartas da minha mãe, endereçadas à minha madrasta. Obrigada por cuidar dela, quando eu não puder. Desculpe por tudo que fiz. Eu só queria que ela vivesse. Se eu falhar, cuide dela por mim. A dor apertou meu peito. Elas se conheciam, se amaram ou se odiaram. Mas no fim, uma confiou à outra a coisa mais preciosa que tinha. Eu fechei os olhos e entendi. Eu não era o erro. Não era a herança de um passado quebrado. Eu era o elo. A redenção. E naquela noite, prometi. Nunca mais permitiria que o silêncio enterrasse a verdade. Nunca mais deixaria que ódio tomasse o lugar do amor. Porque agora, eu sabia. Minha madrasta não me odiava. Ela apenas não sabia. Como me amar sem se perder? E no fim, quando teve que escolher, ela me escolheu. Meses se passaram desde a última vez que vi o lago, mas ele ainda me chamava, como uma voz sussurrando debaixo da pele. Voltei ali, não para buscar respostas.
Eu já tinha as que importavam. Voltei para me despedir. A água estava calma, diferente da tempestade que um dia engoliu nossas verdades. Na beira, ajoelhei com o colar dela nas mãos. A corrente brilhava à luz do fim da tarde. Obrigada por ter me amado no seu silêncio, sussurrei antes de deixá-lo afundar entre as ondas. O colar afundou devagar, como se hesitasse em partir. Mas, de repente, algo aconteceu. A água borbulhou. Uma luz azulada rompeu a superfície. E então, eu vi ela, minha madrasta. Mas não, como antes. Agora, ela parecia livre. Os olhos não carregavam mágoas. A boca, antes sempre curvada em desprezo, agora sorria. Ela não disse nada. Mas seus olhos disseram tudo. Você me salvou também. A visão se desfez, como névoa se apagando ao sol. Voltei para casa com o peito leve e o coração inteiro. Decidi escrever tudo. Não porque esperava que alguém acreditasse, mas porque algumas histórias precisam ser contadas, para que não se repitam. As pessoas continuavam dizendo que ela era má, fria, amargurada, mas eu sabia a verdade. Ela era humana, ferida, assustada e, acima de tudo, capaz de amar à sua maneira. Passei a visitar o convento com frequência. Aquela senhora passou a me ensinar coisas sobre mim que eu nunca entendera. Sobre minha mãe, minha linhagem e o dom que crescia em mim desde criança. Eu podia sentir coisas, ver o que os outros não viam, ouvir o que estava além dos sons. Aos poucos entendi. Aquele lago não era uma maldição, era um espelho. Ele apenas devolvia o que cada um levava para suas águas. Minha mãe levou culpa. Minha madrasta levou dor. E eu levei amor. E foi isso que transformou tudo. Hoje, quando as pessoas perguntam sobre minha família, eu sorrio. Não conto tudo. Algumas verdades ainda pertencem ao silêncio. Mas se um dia eu tiver uma filha, vou contar essa história, com todas as sombras e luzes que ela carrega. Porque no fim, a mulher que um dia eu chamei de madrasta foi quem me ensinou o que é sacrifício e quem me deu, sem saber, a chance de recomeçar. Ela me odiava, até o dia em que nos salvamos. E talvez seja assim que algumas histórias de amor realmente começam. No fim. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.